paz do Senhor Jesus Cristo Igreja, me chamo Chairis, e sou do estado do Rio de Janeiro. Já cheguei a compartilhar algumas experiências aqui no canal, porém, essa que venho contar hoje é muito séria, e ficou marcada na minha vida. E se estou compartilhando, é por permissão de Deus. É muito bom quando falamos dos nossos acertos e das vitórias que Deus tem nos dado, mas hoje venho falar do meu grande erro e suas consequências a qual eu passei, a qual me doeu na alma a cada processo. Assim, aquele que está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Confesso que tive dúvida se repassaria tudo o que me ocorreu, mas depois de tudo comecei a encontrar com pessoas que estão passando por situações parecidas e me moveu a escrever, e também o que o Senhor fez no meio desse processo eu não poderia deixar de falar, pois foi algo muito lindo. Neemias 10. No começo desse ano, fiz o que era mal aos olhos do Senhor, caindo em pecados, tomando as minhas próprias decisões, escolhendo meus próprios caminhos e me esquecendo de tudo que o Senhor já havia feito por mim. Inclusive, cheguei a ficar noiva sem a aprovação do Senhor, e fui cada dia mais caindo em diversos pecados. Um abismo chamou outro abismo em minha vida, e quando fui me dar por conta já não orava, nem jejuava e nem conseguia ler a Bíblia. Foi ficando tudo para trás, e tudo que tinha começado em erro parecia ser bom, mas ao passar dos dias foi ficando amargo, me sentindo presa. E aos poucos fui despertando da ilusão que acabei entrando, e até busquei ajuda numa igreja perto da minha casa, ao qual não vi amor realmente para com o próximo. Recebia muitas indiretas e percebia a acepção de pessoas. Nunca fui visitada, mesmo pedindo por várias vezes. A minha alma chegou a ser marcada no mundo espiritual por uma tatuagem satânica. Eu já estava arrependida de tudo, porém a brecha já estava aberta. Já havia entristecido e decepcionado o Espírito Santo, que mesmo assim teve muita misericórdia da minha alma, mesmo sem eu merecer. Tive um sonho o qual o meu espírito estava a chorar inconsolavelmente, e via uma mulher sentada na minha sala e falava: "O Senhor fala para você, que você está assim porque perdeu a presença do Espírito Santo, mas se buscares ou pedires até o último momento, o recebereis." O Senhor se retirou dias depois. Mas antes disso ousou um missionário a dizer que o meu tempo naquele lugar havia acabado, e minha casa começou a ser cercada por demônios e bruxos, mas eu permanecia em oração. Aconteceram tantas coisas como o caderno sendo arremessado ao chão, luz queimando, e em uma das madrugadas estava lendo a Bíblia, e caiu algo sobre a minha Bíblia, e quando toquei para ver, era baba. Do espiritual passou ao físico, e no dia seguinte aconteceu o mesmo. Só que em mais quantidade. Eu e meus filhos estávamos já dormindo no chão da cozinha, pois muitas coisas na casa estavam estranhas e quebrando sozinhas, e Deus por grande misericórdia começou a usar meus filhos para me ajudarem, pois eu havia perdido praticamente tudo do Senhor, e minha casa parecia até cenário de filme de terror. Até a luminária começou a piscar disparadamente. Comecei a procurar casa pela internet, e encontrei uma que era espaçosa com quintal bem grande. Resolvi tudo e aluguei essa casa. E até aí, tudo estava indo bem, e no dia da mudança achei estranho. Estava tudo quieto demais. Não tive nenhum impedimento e tudo corria bem na mudança. Ajeitamos tudo no mesmo dia, e eu estava tão cansada que quase nem orei, e fui dormir com as crianças e encostei a porta do quarto antes de me deitar. Não sei explicar, mas mesmo dormindo, ouvi perfeitamente passos pesados como de um ser muito grande vindo da sala e parou em frente à porta do quarto, e eu já acordei repreendendo, mas Deus não permitiu entrar. E no dia seguinte fui dormir na sala com meus filhos. Na verdade nem dormimos, ficamos a madrugada em oração. Quando havia dado 1h da manhã, começamos a ouvir tipos de gritos se aproximando da casa. Um gato surgiu e começou a arranhar e subir na porta querendo entrar. E quando foi por volta das 5 da manhã que cheguei a pegar no sono, tive uma visão que a parede da sala estava cheia de olhos azuis, e que a parede da cozinha estava com muitas pirâmides com olhos e fogo. Falei com os donos da casa, os quais me disseram que outras pessoas já haviam morado na casa, e nunca aconteceu nada.
e depois de eu falar o que tinha visto na casa, me disseram que antigamente ali era um centro de macumba. Como eu não sabia para onde ir, continuei na casa. Meu filho também teve uma revelação e me viu lutando com uma gata branca nessa casa, a qual conseguia jogá-la para fora da casa. Irmãos, eu estava somente pelo nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, pela fé e misericórdia de Deus, porque o Espírito do Senhor já não estava comigo. Mesmo assim, passava a madrugada orando e lendo a Bíblia até o amanhecer do dia, e sentia meu espírito forte. E no 6º dia, foi muito grave o que se ocorreu, e eu poderia realmente não estar aqui com os meus filhos. Mas quando deu 1 hora da manhã, minha casa ficou cercada de bruxos e demônios, os quais meus filhos viram e ouviram as ameaças deles, e através do dom deles, eu conseguia ter direção do que se acontecia de verdade. Tinham vários demônios com coroas sobre a cabeça, cão de 3 cabeças, um demônio o qual trazia o portal do inferno nas costas, o qual parou em frente à nossa casa e saía muitos demônios do portal. Havia bruxos sentados em cadeiras, todos virados para a minha casa batendo palmas, e outros dançavam no quintal. Os demônios mais fracos entraram dentro de casa, e os mais fortes empurravam a porta. Eu estava em oração, e as crianças ouviam eles me ameaçando para derrubarem a minha fé e me matarem. E os demônios mais fracos começaram a entrar em mim, e meus filhos viam e me falavam, e eu repreendia de dentro de mim, e eles caíam no chão por várias vezes, e eu já estava cansada e pedi ajuda para os donos da casa, que por coincidência era um pastor. A esposa dele foi junto e orando em volta da casa, e confiei na cobertura deles e abri a porta, e comecei a ficar zonza e sem forças, e me ajoelhei. A sala ficou embaçada. Foi quando meu filho mais novo falou: "Você abriu." Eles entraram tudo. Irmãos, foi Deus que me levantou do chão. Então fui para a frente da porta da cozinha, eu e meu filho mais novo, e falamos: "Toda a legião que entrou, sejam amarradas com correntes de fogo em nome de Jesus. Nenhuma ficará. Em nome de Jesus, sai." Meu filho viu um demônio em forma de aranha dar um grito de fúria lá fora e fechamos a porta, e todo o embaçado da sala havia saído. Quando amanheceu o dia, fui para a casa de meus pais, e levei também minha cachorra, e na casa deles começou outra peleja. Enquanto isso, o Senhor já estava enviando minha amiga Priscila para mais perto de mim para me ajudar. Minha sede por Deus era tanta, que fui a pé até a casa dela. Depois da minha amiga clamar e chorar muito pela minha vida, o Senhor respondeu na palavra pecados por pecados, e erro por erro. Era como se algo atrapalhasse de eu ver onde eu errei. As palavras foram duras de se ouvir, mas aceitei cada repreensão com lágrimas, e o Senhor também me deu a direção de como começar a me consertar. Depois das palavras do Senhor, eu me derramei em lágrimas, me senti tão suja, tão impura, e muito arrependida e triste por ter feito tudo que desagradava ao Senhor. E o Senhor me deu uma palavra de consolo em Salmos 43:5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pensei que não teria mais volta, mais perdão para mim. Nesse momento, enquanto o escrevo, meus olhos se enchem d'água. Minha amiga Priscila me instruiu e me acompanhou na minha libertação. E entrei numa campanha de remissão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma campanha de 10 dias muito sofridos. Fui para a casa de meus pais, e na frente deles estava parecendo bem, mas no quarto só Deus sabe o quanto implorava pelo Espírito Santo. E já no 4º dia da campanha de remissão, por volta das 14 horas, deu claridade branca no teto do quarto e a lâmpada queimou. No 5º dia tive um sonho com 2 soldados, o qual um deles subia numa árvore muito linda e grande e começava a podá-la, e quando ele acabava eu sinalizava para ele. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. No 8º dia fiz uma promessa ao Senhor, e despertei pela manhã passando mal por 2 vezes. No 9º dia louvei ao Senhor com muita saudade do Espírito Santo e dizia: "Eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro." Todos os meus dias eram de prantos, me arrastando e implorando, pois em mim só havia tristeza.
e por volta das 3 da manhã, deu um impacto na porta do quarto. E no 10º e último dia, abri a palavra e caiu em 2 Crônicas 7. O título é: O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E pensei assim: se foi aceito, o Senhor dará a mesma palavra a Priscila. E no mesmo dia, o Senhor deu a confirmação na mesma palavra através dela. E em meio a tudo isso, minhas coisas ainda estavam naquela casa. E Deus é tão maravilhoso, que preparou uma casa para mim perto da minha amiga Pri. E íamos fazer a mudança no domingo. Mas na noite de sábado recebi um ataque de um espírito de morte, o qual parecia estar me puxando à força. E tentei pedir ajuda a algumas pessoas, mas não conseguia. Até a minha amiga. Mas o carregador tinha ficado ruim, e fiquei sem poder me comunicar. A única pessoa que conseguia entrar em contato não orou por mim. E das 11 da noite até as 8 e pouca da manhã, esse demônio estava tentando me tirar do corpo. Eu sentia uma angústia muito profunda, frio, ora sentia calor, ânsia de vômito e uma imensa amargura. E minha mente bombardeada por dúvidas. Pela manhã a minha mãe levantou cedo, e não queria deixar meu pai me ajudar a levar as minhas coisas para outra casa. A chave do carro sumiu, e quando eles saíram, meu pai ainda chegou a me trancar dentro de casa. Mas Deus é grande, não sei como, mas o portão abriu quando meu filho foi ver pela 2ª vez. E na parte da manhã, um amigo que é missionário passou meu número para um grande amigo dele muito usado por Deus, o qual também ia me ajudar. Então fui para casa junto com a irmã Priscila para embalar as coisas, porque tudo já tinha dado errado. E tivemos que mudar para o dia seguinte, e no dia seguinte também com muita luta, é que começou a se andar a mudança. E o rapaz do frete, que também era cristão, ficou sabendo do ocorrido comigo naquela casa. E me disse que os donos da casa sabiam, pois outras pessoas que foram morar também tiveram que sair de lá, inclusive uma macumbeira. Nem ela aguentou as desordens e perturbações demoníacas. E realmente parecia ter acontecido algo grave ali, pois a porta do quarto estava arrombada, e havia um arame travando o trinco do vidro da porta por onde o gato tentou entrar. Ele nos disse que de madrugada na rua em frente, aparecia um bode preto que ficava em pé, e era maior que uma pessoa. E esse bode saía dessa casa que eu estava. As invertidas foram muitas. Fui parar no ninho de Satanás. Mas louvado seja Deus por ter guardado nossas vidas. Então o amigo do missionário, o cooperador Fábio, que vejo como um pastor, tentou entrar em contato comigo. Porém eu nem conseguia pegar no celular direito. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nem dormindo à noite estava. Só conseguia durante o dia e quando dava, porque aquele demônio vinha na madrugada para tentar me arrastar do corpo. Foi então que no 3º dia, depois da mudança, que consegui entrar em contato com o cooperador Fábio. E me passou que o espírito de morte estava me rodeando e pedindo a minha alma todos os dias. Mas o Senhor não permitiu. Então me orou pelo celular e cheguei a manifestar depois de expulsá-lo. Ele pediu para o anjo chegar perto de mim, e senti a presença dele. E me orou novamente e me disse que tinha uma mensagem de Deus para me passar, a qual eu sou uma guerreira de Deus, e que me via com escudo e espada na mão. Que meu chamado é grande e diferente, e que o Senhor quer me mostrar coisas e me elevar mais. Mas tenho que priorizá-lo acima de tudo. Havia seriedade e verdade em mim, mas tinha algo me atrapalhando. A dúvida estava me atrapalhando. No dia seguinte fui orando com mais fé, e no momento da oração senti o toque, o cheiro e o gosto de brasas na minha boca. Foi muito forte. Isaías 6, 6-13. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Glória ao Altíssimo Deus por tudo. A irmã Priscila continuava a me ajudar de perto, mas ainda estava sendo atacada por aquele demônio na madrugada, e necessitava muito da ajuda dela e do cooperador Fábio. E entrei em contato novamente com ele, e me disse que tinha um demônio de morte mais forte. E esse demônio estava indo até as pessoas que tinham contato comigo. Esse demônio era uma mistura de lobisomem com zumbi, foi como me descreveram. Meu filho também o viu em um dos dias em que eu estava a ensiná-lo as coisas da parte de Deus.
Irmãos, o Senhor abriu um sentido em mim através da audição. Não é sempre, mas esse sentido me permite saber quando estou sendo atacada ou quando chega algo no lugar. Esse sentido permaneceu em mim. E quando eu estava falando com meus filhos, senti um ataque muito forte, e somente pela audição, pude percebê-lo, e falei: o sangue de Jesus tem poder, caia por terra. E meu filho viu esse demônio. Ele estava com as mãos estendidas em minha direção. E quando o repreendi, ele caiu no chão e sumiu. Então o cooperador me orou novamente e me disse que continuaria orando por mim de lá. E num desses dias eu fui dormir cedo para estar de pé na madrugada, e era por volta das 20 horas. Entrei no mundo espiritual enquanto dormia, e eu começava a andar numa rua estranha e era noite. A rua estava escura, e via um conhecido passar com mais 2 pessoas nessa rua e me cumprimentava. E mais à frente tinha uma pequena igreja com uma calçada alta de cimento e escada. Então entrei ali, e me sentei numa das cadeiras lá na porta, e ficava meia deitada na cadeira e parecia ter uma coberta sobre mim. Vi a luz da igreja acesa. Então vi o espírito do cooperador Fábio pregando enquanto vinha em minha direção. Eu estava totalmente consciente. Sabia que estava lá de verdade. E chegou até mim e colocou a mão sobre minha cabeça. Então manifestei e falou o nome dos 3 demônios. O primeiro foi um nome tão tenebroso, que confesso que tive um certo medo quando ouvi. E também foi falada a atuação dele. Mas tudo sobre esse demônio foi apagado de mim. O segundo era um lobisomem e o terceiro serpente. E a partir daí não tive controle sobre meu corpo. Era como se eu estivesse lá no fundo dentro do meu próprio espírito. Eu conseguia ver e ouvir. Era como se eu estivesse numa escuridão, e estivesse enxergando tudo através de um pequeno furo. Os demônios fechavam meus olhos. Mas ouvi o cooperador falar: abre os olhos dela. Então se abriam. Eu queria ver o cooperador, e parecia ter uma luz com ele. Mas os demônios viravam meu rosto porque não conseguiam olhar para ele. Eu estava mais viva lá do que nesta terra. Tudo mais real. E o cooperador falou: a alma dela ainda está presa, né? Mas vai ser liberta. Esse demônio lobisomem rangia os dentes e depois fechava a boca, e fazia novamente. E o Senhor me permitiu despertar no físico. E quando abri os olhos, vi meu filho mais novo fechando minha boca com as pontas dos dedos. Só consegui mover meus olhos e olhar para ele. E apaguei. Quando voltei a acordar, perguntei para o meu filho por que estava mexendo na minha boca. Ele disse que a minha boca estava estranha. E enquanto eu dormia desceu uma luz no quarto, e se formou em um corpo de luz e era bem alto, sem asas com armadura, o qual foi andando até a frente da cama e estendeu as mãos sobre mim, e desapareceu. E no dia seguinte, depois de orar na madrugada, fui dormir mais cedo e tive essa experiência. Já me encontrava num lugar falando com algumas pessoas. Então aparecia minha mãe e vinha me apresentar 2 mulheres, porém não eram de doutrina. Então eu pregava a verdade para elas, e essas 2 tentavam sutilmente me distrair para colocarem um avental azul em mim, e queriam colocar as mãos sobre minha cabeça. Então eu me desviava delas percebendo que agiam de engano, então elas foram embora. Logo em seguida, já me deparei em outro lugar e era muito tarde da noite, e eu falava para algumas pessoas que ali estavam: coloca essas crianças para dentro. Então eu saía em um quintal muito grande para buscá-las, e de repente do meio da escuridão daquele lugar, começaram a atirar pedras contra mim, e passavam bem perto de mim, e fui em direção às casas para sair da reta das pedras. Já me encontrava procurando meu filho mais velho desesperadamente chorando, e quando entrei num quarto, encontrei ele lá dormindo com um cobertor por cima. Então chamei por ele e ele disse: o que foi? Eu estava dormindo. E dali eu entrava em outra casa e havia mais pessoas lá. Entrei e comecei a pregar para elas. E uma senhora manifestou, e logo em seguida também um rapaz. A senhora ficou de joelhos, mas o rapaz veio em minha direção para me agredir. Então falei: seja acorrentado 3 vezes com correntes de fogo. E logo em seguida fui para a porta, e vi um jovem loiro de olhos claros na rua. E rapidamente o repreendia e ele manifestava, mas já expulsava os demônios que ele nem percebeu o que aconteceu.
Mas eu sabia que para onde ele ia, tinha um laço de morte preparado. Então mandava ele voltar, e ele obedecia. E vinha uma moça morena alta, e então fiz o mesmo com ela. Observação: eu a vi no dia seguinte na minha rua. Depois disso voltei para dentro da casa e começava a pregar novamente a verdade. E falava sobre calças, e mudanças e desobediência. E um deles estava com uma Bíblia aberta nas mãos. Então falei tocando o dedo na Bíblia dele. A pessoa pode ler a Bíblia, mas se ela não viver a Bíblia e não obedecer, não adianta. Me via vestida com minha túnica de pano de saco, e no final, meu filho mais velho falava comigo assim: vamos passear de navio? Eu disse: só quando Deus permitir. E de repente, era como se eu fosse puxada para a frente de um navio e ouvi: é nesse que vocês vão. E quando me levantei, estava totalmente renovada, outra pessoa. Me sentia muito leve e sentia muito a presença de Deus. E minha amiga Priscila chegou me chamando em casa e perguntou como eu estava. E me contou que aconteceu algo muito lindo na madrugada enquanto ela orava por mim. Pedi para que ela viesse a escrever. Me chamo irmã Priscila Esther Reis, sou amiga da irmã Chairis. Glória a Deus por isso. Vou relatar a visão linda que o Espírito Santo me deu. Estava pela madrugada em clamor pela libertação da minha amiga Chairis. O Senhor me levou a orar com muita autoridade e intensidade. Eu senti uma grande unção sobre mim. De repente o Senhor me levou mais profundo. Foi quando eu pedi ao Senhor socorro pela vida da minha irmã. Pedi anjos de resgate para localizarem e cercar o cativeiro onde estava o espírito dela. Amados irmãos, minha visão do espírito se abriu. Eu já não estava mais na minha simples sala. Já via anjo de fogo. Era totalmente de fogo. Algo muito lindo. De repente eu comecei a louvar assim: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Eles cantavam também. Eu cantava uma parte e apontando para o céu. Eles completavam a outra parte do louvor. Que lindo, meu Deus, irmãos, não sei descrever a glória que senti. Era uma grande unção de poder e fogo sobre mim. Eles cantando como um coral lindo demais, enquanto um outro ser de fogo desceu como um raio de fogo por dentro do canal que aqueles outros anjos de fogo fizeram e foi até minha irmã Chairis, e levou para o alto numa velocidade tremenda, resgatando ela das trevas de Satanás. E eram muitos, eles formavam um canal de onde ela estava até o céu. E em volta daquele canal de anjos eram trevas, algo muito lindo. Nenhum demônio apareceu, pois foi algo muito forte e os demônios não resistiram. Glória a Deus, aleluia, para a honra e glória do nosso Senhor. Ela de lá da casa dela sentiu uma grande libertação, algo forte. Glória a Deus, irmãos. Pedi para o Senhor uma palavra para confirmar tudo. O Senhor me deu Jeremias 23 do 1 ao verso 4. Minha amiga Chairis estava indo em igrejas onde só estavam matando ela. O Senhor me deu também o versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 23 de Jeremias, confirmando o que ela estava passando. Quando pedi um louvor da harpa para confirmar também, irmãos, fiquei muito surpresa. O Senhor deu o louvor 156 da harpa cristã, que tem por título A Ovelha Perdida, justamente o que ocorreu com a irmã Chairis, pois estava perdida e caiu em ciladas de Satanás. Mas o Todo-Poderoso Senhor Jesus a resgatou de forma linda. Louvado seja Deus, pois Chairis tem um alto valor. Ela recebe muitas missões de ir no reino das trevas e resgatar almas pela força e misericórdia do Senhor na vida dela. É uma guerreira anônima para muitos, mas conhecida por Deus. Louvado seja Deus. Mas estava presa pelas trevas por causa de muitos pecados e fraquezas cometidos, como ela mesma relatou. Glória a Deus. Hoje ela está restaurada na presença do Senhor. Espírito Santo lindo. Amém. Toda a honra e toda a glória sempre será do nosso Senhor Jesus. A presença de Deus estava tão forte sobre mim, que não sei nem explicar. Estava me sentindo tão bem que não sei como descrever. E nessa mesma noite fomos visitar uma igreja aqui perto, e chegando lá, uma irmã que estava na porta recebendo as pessoas me cumprimentou com um abraço e sentiu a presença de Deus tão forte que começou a marchar na porta da igreja. E já no meio do culto o Senhor usou sua serva para falar comigo. Eu não esperava ouvir o que ouvi, palavras tão lindas vindas do Pai Eterno, o qual guardo tudo com muito amor comigo. E disse que o Senhor tem um grande carinho por mim, e que a minha coroa está cheia de pedrinhas, que tenho um coração bom, que minha adoração sobe com cheiro suave e o Senhor inspira. Faço coisas simples,
mas o Senhor recebe como algo grande, e que o meu chamado é diferente. Em meio a tantas lutas, entre choro, dores e grande arrependimento, e com muito amor ao Senhor Jesus eu o busquei. Não merecia mais nada, mas Deus é puro amor. Fiz tanta coisa errada, me deixei levar por momentos que pareciam serem bons, mas na verdade foram minhas prisões. Deus me resgatou das prisões das trevas, e toda a glória e louvor são de Deus. Agradeço pela vida da minha grande irmã e amiga Priscila que amo, e pela vida do cooperador Fábio homem de Deus, os quais compraram minhas guerras e me orientaram, e neles vi realmente amor pelas almas. Assim termino. E que Deus abençoe a cada alma que ouviu esse testemunho em nome de Jesus. Amém. Testemunho, o entrar e sair, o ir e vir, é a carta que comunica aos homens de onde se vem e para onde se vai, o preço a pagar e o fim a se ter. Ei, você aí, a sua carta comunica o quê? Céu ou abismo? Ou abismo? É notário nossa carta, as obras sedentas do bem. O final é você que escolhe, mas só Deus escritor, gloria é.
não quero